Então, olha só, irmãos, como pastor, é natural que muitos irmãos me procurem, como acontece no ministério, para tirar algumas dúvidas, para esclarecer alguns temas, talvez alguma doutrina que possa ter dúvidas. Isso é natural. E, na medida do possível, eu procuro responder a todas. Mas, em épocas, irmãos, que a gente está vivendo de celular, de internet, de WhatsApp, de YouTube, existem uma gama tão grande de questionamentos. Vocês já devem ter ouvido, que é algo que é normal, natural, ser falado sobre a tal da fake news, que é um outro jeito de chamar fofoca. É o jeito moderno de falar que as pessoas estão mentindo, montando notícias, quem sabe, que já aconteceu há muito tempo atrás, vai lá no computador, faz uma montagem e coloca. E eu tenho percebido que isso acontece, essas fake news, também acontece no mundo religioso. Agora a gente está na época da política e tem um monte de fake news por aí. Hoje mesmo eu estava escutando uma rádio pela manhã e tem um quadro na rádio tentando esclarecer algumas questões sobre fake news, principalmente nessa época de pandemia e também essa época de eleição que nós vamos ter aí de vereadores e prefeitos. Mas não é diferente a gama que é direcionada para questões religiosas. Quantos vídeos você vai encontrar no YouTube, por exemplo, falando mal de Ellen White e do ministério dela? Um monte. E algumas pessoas, às vezes, simplesmente encaminham para mim um vídeo e falam assim: pastor, assiste esse vídeo aí e dá a sua opinião. E, às vezes, irmão, são vídeos assim de 1 hora e meia. Eu não assisto, irmão, me desculpe. Porque em 10 minutos você já percebe que não tem nenhum teor de verdade naquilo, ou às vezes é uma verdade dita com um sensacionalismo que põe medo nas pessoas. Vocês acabaram de ver aqui no momento de oração que nós oramos a favor de uma criança de 4 anos que já está com medo. E às vezes é natural uma criança ter medo. Meu filho mesmo, quando chovia, tinha relâmpago, tinha trovoada, ele corria para o nosso quarto. A criança tem medo dessas coisas. Mas aquilo que é patológico, que é fora do normal, a criança nunca dorme, isso tem que ser tratado. E a gente está vivendo num tempo onde existe o que a gente chama na psicologia da psicologia do medo. A pessoa se tranca dentro de casa, a pessoa não sai na rua, desconfia de todo mundo. Se for neguinho, então, igual eu, aí que morre de medo mesmo, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente está andando na rua, agarra na bolsa assim, olha para trás, você está com medo dela, ela está com medo de você. Então, a gente está vivendo num mundo muito amedrontado. Mas o que eu quero falar com essa introdução é que nessa semana, pelo menos umas 2, eu fiz assim e falei 2, né? Pelo menos umas 2 pessoas me mandaram no WhatsApp o vídeo, que eu nem vou citar o nome para não fazer propaganda negativa, mas é o vídeo de um pastor que ele é meio jovem, né? Ou se faz de jovem, e ele tem uma barba grande, e nesse vídeo ele faz um alarme, um terrorismo, eu uso essa expressão, com relação à nova ferramenta que o Banco Central inventou agora, que é o Pix, onde vai recolher os seus dados, é uma maneira de uma transação bancária, e ele pegou isso daí e fez já um alarde para todo mundo. Olha, estão pegando os seus dados, vai ter uma moeda única, e aí Jesus está voltando e tal, essa coisa toda aí. Mas, irmãos, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, ele diz assim: não há nada de novo debaixo do sol. Muitas coisas, irmãos, é só lembrar um pouquinho. Eu não sou tão idoso assim, eu tenho vou fazer 53 anos no dia 6 de dezembro. Anota aí para você me dar um presente, hein? 6 de dezembro, 53 anos. Mas nesses 53 anos, eu lembro que alguns anos atrás, não faz muito tempo, houve também um alarde, todo mundo com medo, sabe do quê? Código de barra. Você lembra disso? Quando saiu o código de barra,
O pessoal agora vai saber onde eu estou, de quem eu sou, o que eu estou comprando, e era um negócio, só falava de código de barra. Depois eu lembro que teve um tal de medo, um terror terrível de um chip que ia colocar debaixo da pele, que ia saber que você era adventista, que ia te levar para a prisão. E aí agora vem o Pix, e daqui a pouco, quando passar o Pix, vai inventar outra coisa. Eu não sei, irmãos, a gente tem que ter uma maturidade cristã, e é isso que eu queria que vocês percebessem. Porque quando a gente vai em Oséias, capítulo 4, verso 6, está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. E eu fico preocupado, porque nossa doutrina adventista, a gente aprende, Ellen White, a profetisa do Senhor, nos alerta sobre o tempo do fim e todas as coisas que iriam acontecer no grande conflito, eventos finais, que é uma compilação, outros livros que falam sobre isso, mas ela fala que nos últimos dias, bem próximo da volta de Cristo, não haveria mais pastor, não haveria mais igreja, templo, instituição, seria cada um por si. E eu fico pensando nesse tempo, para quem você vai perguntar se pintar a unha é pecado, se ir no cinema é pecado, se comer carne de porco é pecado, se ver tal vídeo é errado. E as pessoas têm uma necessidade de ter uma resposta do pastor. Eu não vou me negar a te ajudar, irmãos, mas existe um ditado que diz assim: o que você pode fazer de melhor por uma pessoa que está com fome? Dar um peixe para ela comer ou fazer com que ela pesque o peixe e nunca mais tenha fome? Muitas das vezes, irmãos, as pessoas querem receitinhas do cristianismo. Ah, o pastor falou, o pastor Jairo falou, o pastor Bulhão falou, esse pastor que está falando na internet falou. E aí vem os questionamentos. Vá à palavra de Deus e tire suas dúvidas. Então, com relação a essa questão da perseguição, do jeito que tem um banco de dados que vai colher tudo, irmãos, falaram a mesma coisa, por exemplo, sobre moeda única. Quando saiu o euro, que é a moeda lá da Europa, todo mundo falou, profecia de Daniel, capítulo 2, da estátua, que fala que tentariam se unir através de semente humana, os casamentos entre os reis, mas não conseguiram. Ali em Daniel, capítulo 2, deixa bem claro que depois dos 10 dedos, da divisão da Europa, como nós conhecemos o mundo hoje, o único bloco que vai existir é a pedra. É a pedra, depois dos 10 dedos, lá da estátua, que é a divisão dos reinos, como nós conhecemos hoje, a Europa, que deu origem aos países como o Brasil e muitos outros. Na profecia bíblica, o único reino, o único bloco que vai vir não é Mercosul, não é o da... Como é que é o da Europa? Me fugiu agora. Alguém vai me dar a cola daqui a pouco. Mas aqui no nosso é o Mercosul, né? Do euro lá, então todo mundo fala, vai ter uma moeda mundial, aí vem esse pastor, União Europeia, obrigado, Silvio, mas não tem, meus queridos, não tem. Esses dias, vocês ouviram aí, não vou lembrar o termo lá, que o Reino Unido, né, a Inglaterra, saiu do bloco. Então, quando Deus fala que não vai ter outro reino, que o próximo reino é o dele, acredite na profecia. A Bíblia está ali para relatar. Então aparece alguém dizendo assim, vai ter uma moeda única, não sei aonde, no Brasil, no Mercosul, na Europa, isso é sinal do fim do mundo? Não é o que diz Daniel capítulo 2. Não vai ter um bloco, aonde? Não entendo isso. E são profecias simples, a gente está falando de Apocalipse. Então, a gente precisa se aprofundar. O meu povo perece por falta de conhecimento. E haverá um tempo que você não vai ter mais o pastor Jairo para perguntar. Então, irmãos, pegue um dicionário bíblico, vá até os escritos de Ellen White, pegue uma Bíblia anotada, leia o texto, aprofunde-se por você mesmo, tenha esse amadurecimento cristão, porque haverá um tempo que não terá igreja, não vai ter novo tempo, você vai estar com o conhecimento que você adquiriu. E nesses termos, irmãos, eu queria que você pensasse comigo. O Silvio desligou aqui, eu aperto onde? Aqui? A tela travou. É que a minha cola está aqui no celular do Silvio,
Ele vai me ajudar aqui. Que eu quero citar, eu separei aí uns 10 textos, mas o tempo não vai dar para a gente olhar cada um deles. Mas eu queria que você pensasse comigo se faz sentido o que a Bíblia fala. O que eu penso, irmãos? Com relação à perseguição e essa questão assim. Hoje nós vivemos num tempo que se alguém quiser localizar você através do seu celular, ele consegue. Você sabia disso? Se você prestar atenção, quando você faz uma busca no Google, sabe o Google? Ferramenta de busca? Você pode olhar lá embaixo no rodapé que está escrito o lugar aonde você está. Às vezes ele acerta até o bairro, fala a cidade, porque através do IP ele consegue descobrir de onde você está falando. Então tem gente que fala assim, vai botar um chip para descobrir onde eu estou. Irmãos, você já abriu o Google Maps e já procurou lá o Street View e você viu a fachada da sua casa? Porque passa um carro da Google e tira foto de toda a rua, inclusive da sua. Eu já tive curiosidade. Às vezes eu abro assim e vejo a minha casa onde eu cresci, lá no Rio de Janeiro. Ponho lá o nome da rua e ponho lá aquele bonequinho e ponho direitinho a casa dos meus vizinhos, a casa onde eu nasci, onde meu irmão mora, está da mesma cor, e tem o número da placa. E as pessoas ficam assim, agora tem o Pix. Agora tem um chip debaixo do... Irmãos, hoje eles já descobrem aonde eles querem. Se quiser, se essa for a questão, já sabe. A gente está vivendo num mundo que tem um satélite lá fora, que tem um GPS, que descobre aonde você está. Não é essa a questão. Eu me lembro de uma coisa que é meio... Eu vou usar essa expressão para vocês entenderem. Meio um folclore adventista, que está aqui dentro do nosso métier, do nosso dia a dia de igreja adventista. Quando eu era pequeno, eu fui desbravador. E não foi só lá no Rio de Janeiro, não. Em muitos lugares, quando eu trabalhei como pastor, eu já vi gente falando isso aqui. Que aconselhava a colocar o filho no clube de desbravadores para que ele aprendesse a andar no mato, porque quando viesse a perseguição, quem não foi desbravador ia ser achado rapidinho. Eu falei, mas de onde as pessoas... Isso é folclore, de onde tiraram isso? Que base bíblica tem para dizer que quem for desbravador e aprendeu pioneiria, aprendeu a arte de acampar, aprendeu a fazer as trilhas lá, segmento de pista, esse está na época da perseguição, ele vai ser um expert em se esconder dos perseguidores. Isso não existe, irmãos. Por que eu afirmo isso? É muito bom ser desbravador, mas não por esse motivo. Não faz sentido isso. Eu quero citar para vocês, tem alguns fatos na vida de Jesus que eu vou dizer para você como eu creio que vai ser o livramento do justo na época da perseguição, segundo os textos da Bíblia, segundo o modelo do próprio Cristo e segundo o modelo que tem na Bíblia no Velho Testamento. Eu peguei dois fatos aqui bem conhecidos no Velho Testamento e alguns aqui da vida do próprio Cristo no Novo Testamento e um de um jovem que aconteceu com os discípulos, por exemplo, e outro aconteceu com aquele eunuco que estava no caminho, estudando a Bíblia, lendo o livro de Isaías, não entendia nada, e o Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, colocou do lado do carro quem? Filipe. E Filipe foi lá, deu um estudo bíblico para ele, e a Bíblia fala que, de repente, aconteceu o que com Filipe? Ele sumiu da frente dos olhos daquele eunuco. E como é que aconteceu isso? Você não acredita no sobrenatural? Então, irmãos, eu queria que você pensasse comigo o seguinte, lá no tempo do fim, quando a perseguição vier, não serão as suas habilidades de desbravador, não serão o fato de você não ter se cadastrado no Pix, não vai ser porque você não usa celular para ninguém te encontrar pelo GPS, que vai ser o seu livramento. O seu livramento vai ser sobrenatural. Como? Deixa eu achar aqui primeiro
o texto dessa história fantástica que está lá no Velho Testamento. Vamos falar primeiro desse aqui. Deixe-me ver. Gênesis, capítulo 19, verso 11, tem uma história aqui de como Deus agiu e deixou aqui como exemplo para a gente pensar como Ele vai livrar os seus amados, os seus escolhidos. Gênesis 19, verso 11. O contexto aqui para você ver. Ló recebe em casa o quê? 2 anjos. É o capítulo 19. Você lembra dessa história? Nessa história aí o povo se inflamou, queria pegar os 2 anjos, e aí olha o que acontece. Pensa nisso aqui, irmãos. Os inimigos estão no seu calcanhar. Você está fugindo porque você é um sabatista e saiu a lei dominical e você teve que ir para a pequena cidade, para o meio do mato, e agora você está ali sendo perseguido, igual aqui na casa de Jó, que foram pegar ali os 2 anjos, que eram hóspedes, e aí no verso 11 diz exatamente o que o Senhor fez. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Quem fez o livramento? Conhecimento que os anjos tinham, que Ló tinha de segmento de pista, ou porque eles não usavam celular, foi uma intervenção sobrenatural. Eu creio que no tempo da perseguição, quem nos livrará será o Senhor, do jeito dele. Não se preocupe. Aonde você estiver, se Deus quiser que todos os inimigos não te enxerguem, Ele fará, como fez aqui. E tem uma outra história muito parecida, nessa mesma linha de pensamento. Vamos ver 2 Reis, capítulo 6, verso 18. 2 Reis. Você vê aí a história que o povo de Israel estava numa guerra, né? E aí acontece justamente, deixa eu ler aqui para vocês, 6, 18 a 20, 2 Reis. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé, orou ao Senhor: rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento, o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Aí, mais uma vez, a atuação sobrenatural de Deus escondendo, ou como uma outra história que eu me lembro agora, que o servo de Gideão não conseguiu enxergar os milhares de anjos. Aí foi o contrário. Gideão orou ao Senhor e falou assim: Senhor, abre os olhos desse servo para ele enxergar quantos estão do nosso lado, porque ele estava com medo do exército inimigo. E quando ele abriu os olhos, ele viu aquela multidão de anjos. Irmãos, não é essa ferramenta chamada Pix. Não é a questão do código de barra. Não é você ser um bom desbravador. O livramento vem do Senhor. E eu quero citar para vocês, então, lá no Novo Testamento, alguns relatos que aconteceram com o nosso modelo, que é o Senhor Jesus. Eu vou citar aqui para vocês rapidamente, porque são alguns textos, depois você lê o contexto, mas em todos eles aparece Jesus sendo ameaçado, porque dentro da profecia bíblica, Jesus não poderia ter morrido logo no início do seu ministério, no primeiro ano. Ele sabia, e Deus, o Pai, que estava conduzindo a história, para o cumprimento da última semana das 70 semanas, que é Daniel capítulo 8, verso 25, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, e esse período começa com as 70 semanas, e na última semana fala que no meio da semana o ungido seria tirado, que é justamente a morte de Jesus. Então Jesus não podia morrer antes do tempo que foi determinado ali. E em algumas situações, no ministério de Cristo, os homens se inflamaram contra ele e queriam matá-lo. E sabe o que aconteceu nessa hora? O inimigo querendo te matar na perseguição. Mas se não é o momento de você morrer, você não morrerá. Porque dentro da profecia bíblica,
diz lá em Apocalipse, acho que 22:6, que o justo continue praticando justiça e o imundo continue praticando as coisas erradas. Então, a partir daquele momento, dentro do contexto que a gente estuda, não haveria mais morte. Você está sendo perseguido, você vai ter angústia, mas você não morre mais, porque é o grupo dos 144 mil. E aqui, veja, e é um número simbólico, tá? Vamos abrir aqui, que a gente não está estudando profecia profundamente, mas é o grupo simbólico dos 144 mil. Mas veja esse relato de João 8,59 falando de Jesus. Ele estava pregando, e ali a pregação não foi bem recebida pelos judeus, estavam xingando ele de samaritano, que ele estava endemoniado. Olha os versos aí 49, 48, mas a gente vai ler agora especificamente o João 8,59. Foi exatamente no momento em que Jesus seria apedrejado, seria morto, não na cruz, fora do momento, e aí Deus atua e faz o quê? Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. O que será que significa esse ocultou-se? De uma maneira sobrenatural, ele desapareceu da frente deles. E eles não conseguiram completar o intento de matar Jesus à pedrada como queriam aqui. Existem outras situações que aconteceu isso também. Lucas 4, verso 29, diz aqui, que novamente a multidão, Lucas 4, 29, se você olhar ao redor aí, você vai ver que novamente Jesus estava pregando, a multidão se inflamou contra ele, queria matá-lo, levaram no alto de um precipício, parece Mateus capítulo 4, né? Quem levou Jesus no alto do precipício foi Satanás. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E agora, novamente, essa multidão irada leva Jesus até o alto de um monte. Só que agora eles queriam fazer... Lembra da história dos porcos que entrou o demônio e eles pularam do precipício e morreram todos? Agora eles levaram Jesus no alto do monte, queria jogar é Jesus, não eram os porcos. E aí no verso 29 diz assim, levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina, sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Então, se você se coloca na situação de ser perseguido no tempo do fim, que talvez aconteça isso com você. Te pegaram a um sabatista, vou te matar. E aí acontece o milagre. O que acontece? Jesus é tirado dali. E eles não percebem, não veem. Jesus some. De uma maneira sobrenatural. E existem muitos outros textos, mas, por exemplo, eu poderia citar o verso 30, né? Todavia Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Nessa hora que eles tentaram jogar ele do precipício. Como é que isso aconteceu? Tinha uma multidão ali. Só tem uma explicação. Foi algo sobrenatural. Como foi sobrenatural a cegueira daqueles homens que queriam matar os anjos na casa de Ló? Como foi sobrenatural esses aspectos de Jesus estar sendo sido levado à morte e Deus o livrar de uma maneira sobrenatural. Eu quero terminar com dois salmos que reforçam essa minha tese. Então, vou reiterar para vocês, irmãos. A minha tese é toda vez que você receber no WhatsApp qualquer pessoa dizendo que a perseguição se dará através de qualquer ferramenta nova que aparecer na internet, não creia. Porque, na minha visão, segundo os textos que eu tenho lido e apresentei para vocês, Deus vai livrar o seu povo de uma maneira sobrenatural. Não vai precisar de nenhuma ferramenta do homem. Ele tem poder para isso. E quando eu lembro disso, me veio à mente o Salmo 46. Salmo 46. Esse é um dos que fala abertamente da proteção que Deus dará àqueles a quem Ele ama. Salmo 46, nós vamos ler alguns versos, não o salmo inteiro. Deixa eu achar aqui. O que diz aqui? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O tempo de angústia não será uma tribulação? Ok.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E aí está, então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E outro salmo que eu acho maravilhoso sobre isso é o Salmo 91, que a minha falecida mãe, que não sabia ler e escrever, recitava de cor, esse e outros, como a palavra de Deus tem poder. E ela falava, lembro, muitas vezes minha mãe falava esse salmo inteirinho de cor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Quem é que vai nos livrar, irmãos? Verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas estarás seguro. É isso aí, irmãos. Quem nos livrará? Quem nos guardará sob suas asas? Eu fico imaginando, sabe como é que eu fico imaginando isso, irmão? A gente, às vezes, fica assistindo filme de ficção científica, não sei se você já viu aquele filme do Homem Invisível, né? Que parece que põe um pano em cima dele assim, ninguém vê ele. E eu fico imaginando assim, que Deus vai mandar um anjo colocar uma asa assim, ó, sobre o Silvio, sobre o Svitlana, sobre o Jairo, sobre o Saulo, e o inimigo vai passar, não vai ver ninguém. Porque o Senhor vai cobrir com as suas asas e você vai estar seguro. É isso. Claro como a luz do sol ao meio-dia. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Irmão, essa frase diz tudo. As pessoas do lado estão tudo sendo atingido, mas você não está sendo visto, você está sendo protegido pelo poder de Deus, sobrenaturalmente. Você não cai, você não será atingido. Então, meus irmãos, por favor, voltemos à palavra de Deus. A pessoa que me mandou o vídeo, que me pediu a resposta, agora está o nome do cidadão aqui, Pastor Vagão. Pastor Vagão. E falando essas coisas, olha, se prepare, Jesus está voltando, é o Pix, e você vai ser perseguido. Irmãos, Jesus está voltando sim, mas não é por causa dessa ferramenta do Pix, não. É porque está na profecia. Não é para você ter medo dessas coisas. Se você estiver na mão do Senhor, Ele vai te proteger. Essa é a promessa. Ele vai te esconder. Ele vai fazer com que o inimigo não te enxergue, porque Ele já fez isso e fará novamente. Que o Senhor te encha de poder. Mas eu apelo à minha igreja, irmãos, estude a palavra. Um dia você não terá a quem recorrer, a quem perguntar. O que você estudou agora é o que você vai se lembrar lá na frente. Quando eu era professor de ensino religioso, de vez em quando meus alunos falavam assim, pastor, a gente vai fazer a prova agora, o senhor podia orar por nós, para Deus nos ajudar a fazer essa prova? Eu falei assim, eu vou orar, mas a minha oração vai ser assim, Senhor, faça esses meninos lembrarem tudo aquilo que eles estudaram. Quem não estudou não vai ter milagre, não. A gente só vai lembrar daquilo que a gente entrou em contato. E aí, o milagre vai ser trazer à memória algo que você já leu, já estudou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que aumente a sua confiança nele, e que você durma tranquilo. Ele te guarda, ele te protege. Amém.